Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre Datadog, né? Mais especificamente sobre as novidades que estão rolando aí esse ano. Eu tô aqui com meu colega Ângelo pra me ajudar a apurar. E aí, pessoal? É uma honra gravar esse episódio hoje, tô empolgado. Já vou dar spoiler aqui de falar isso antes da Rafa, porque nós estamos aqui com a galera da Datadog, né? Então, uma honra receber eles aqui. Bora pro episódio. Há algumas semanas rolou a conferência, né, anual da Datadog, que é o Dash, que acontece todo ano, já faz bastante tempo. E nada melhor do que falar sobre isso do que representantes da Datadog, né, que inclusive estavam no evento. Queria introduzir vocês aí, o Renan Menezes e o Juan Marins. Bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Boa, obrigado, pessoal. O prazer é nosso estar aqui. Eu e o Juan, a gente estava lá no evento, a gente acompanhou de perto todas as novidades, até introduzindo um pouquinho da gente. Meu nome é Renan, trabalho aqui na Datadog e vai fazer quase 4 anos. A gente cuida hoje aqui de uma parte de Sales Engineering. Para quem não conhece o que é Sales Engineering, basicamente é aquele papel de arquiteto que ajuda os clientes a extraírem o melhor da ferramenta em si. Eu hoje estou como Senior Sales Engineering e o Juan está como gerente aqui do time. E aí a gente fica dentro de uma vertical aqui da empresa de atendimento a grandes contas, tá? Então a gente está dentro de uma estrutura de Majors Accounts, que a gente chama aqui. E eu tô aqui como Senior SE. Vai lá, Juan. Boa, obrigado, Renan. Até ia fazer a piada aqui, né, que é uma dupla sertaneja, né, Juan e Renan. É um prazer aqui estar com vocês também da DTI, tá aqui na Entre Chaves. Até desembalei ali o meu microfone pra participar desse episódio, né, tava aqui brincando com o Ângelo, tava ali pegando poeira, eu falei, cara, por que não, né, vamos lá, passar conhecimento em 4K, né, mas é o que o Renan falou mesmo, a gente tava lá no Dash, cara, até pra ressaltar aqui, já dando um pouco do spoiler do que a gente vai falar, é que de fato o maior foco, né, do que a gente teve aí de lançamento esse ano foi tudo que engloba a IA como um todo, né, não só LLM, né, é um dos pontos fortes aí que a gente vai acabar trazendo, mas algumas outras coisinhas também pra apoiar aí, principalmente, né, quem é de dev aí, a entender se tá utilizando da maneira mais correta ou não, né, mas aí daqui a pouquinho a gente entra em mais detalhes. Esse foco que você falou, né, eu acho que mostra um alinhamento muito grande com o que a gente vê no mercado, com essas transformações, né, do software 3.0, IA no negócio, IA no desenvolvimento, simplificação dos times, né, eficiência. Eu queria entender o que vocês veem que mudou na necessidade do cliente de vocês e como que isso refletiu, né, no evento desse ano, no que foi apresentado. Boa. Aí até um ponto curioso, né, pra quem não conhece um pouquinho, até falando um pouquinho da empresa, né, a Datadog, ela já tem aí 15 anos de mercado, né, ela nasceu em 2010 e uma das coisas que a gente faz, e um pouco do nosso DNA, na verdade, é que a gente nasceu de engenharia de software como um todo e a gente foi feito para engenheiros, né, então diferentemente de outras empresas aí no mercado que, cara, você vê um monte de marketing, um monte de propaganda, etc, a gente só investe basicamente, cara, 1/3 da receita em pesquisa e desenvolvimento e grande parte disso é ouvindo o cliente. Então, tudo que a gente cria hoje em dia é basicamente através de feedback que os clientes vêm trazendo pra gente, né? Respondendo à sua pergunta, basicamente o que a gente tem feito é adequar dores, né, que os clientes vêm trazendo pra gente que a observabilidade tradicional não conseguia alcançar, né? Então, não adiantava a gente ter ali, cara, somente os 3 pilares, somente algumas coisas de segurança. Ficava sempre um gap ali de como é que eu monitoro alguma coisa que você tem em LangChain, por exemplo. Qual que é a melhor maneira de monitorar isso? Como é que eu garanto que isso realmente está seguro? Como é que eu consigo garantir na ponta de que não tem nenhum usuário, por exemplo, tentando fazer um prompt injection, tentando ali fazer alguma coisa maliciosa com o chatbot da sua empresa, né? Então, baseado nisso, a gente ouviu do mercado, trouxe para dentro de casa e começou a criar soluções para resolver esses problemas e integrar com o resto da observabilidade mais tradicional, né? Digamos assim, que a gente já tinha. Então, esse é um pouco da origem, né? Dessas novas funcionalidades que a gente vem agregando. Pensando assim, pelo que a Datadog já representava no mercado, a Datadog já é gigante, global, já atende clientes aí no mundo inteiro, mas dado essa informação que você trouxe, vocês estão sempre ouvindo os clientes, fazendo investimento em pesquisa e desenvolvimento e tal. Com esse Dash, que a gente viu que teve muita novidade, vocês acham que coloca a Datadog num novo patamar ou assim, já falando em outras palavras, a Datadog já saiu na frente assim dos concorrentes e já tá fazendo coisas que tem novidades que vocês lançaram aqui que eu nem imaginaria que já dava pra fazer, sabe? E daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes delas. Mas você acha que a Datadog já saiu bem na frente assim dos concorrentes? Cara, eu acho que sim e acho que não só isso, né? Na verdade, as coisas que a gente vai criando, a gente já viu isso no mercado de maneira geral, elas meio que se tornam um padrão e a gente acaba elevando a maturidade da comunidade de observabilidade como um todo, né? Não é só uma funcionalidade que vai acabar diferenciando uma ferramenta ou outra, né? Mas a gente acaba levando a cultura para um outro nível, onde aquilo ali se torna o novo normal, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de 3 pilares, cara, todo mundo tem. Mas se você olha isso, há 6 anos atrás era uma coisa muito complicada de fazer, né? E a IA que a gente vem introduzindo, né, dentro dos
esses temas. Óbvio que a gente é um dos pioneiros a trazer isso, mas eu acredito que, apesar de ser um diferencial, vai ser o novo padrão. Acho que daqui pra frente, né, assim como o IA, de maneira geral, ela tá se tornando isso na nossa vida, dentro de observabilidade, ela vai acabar se tornando o normal também, né? Então, esse caso clássico que a gente tem de, cara, ter que fazer investigação manual o tempo todo, é uma pessoa só que você tem no time, por exemplo, que sabe o contexto inteiro, e essa pessoa sai da empresa, fica doente, você tem um incidente, não consegue resolver facilmente, é uma das coisas que a gente vê que cada vez vai ser menos frequente de acontecer, né? Porque a IA consegue pegar esses contextos mesmo de uma maneira muito rápida e já conectada com tudo que está correlacionado ali no ambiente. Eu acho que você falou na abertura que a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Isso é um fato. Então, a gente de fato, não é porque hoje eu trabalho aqui, mas de fato a gente tem uma postura bem agressiva quando a gente fala de novas features, de novos desenvolvimentos, de compra de empresas e tudo mais. Acho que até para não cortar um pouco aí do que a gente tem para falar hoje, mas muitas das coisas que a gente entrega e desenvolve é com feedback desses clientes e de fato eu concordo totalmente com o Juan. Acho que daqui a um tempo isso vai ser o novo normal, mas se você olhar para o mercado hoje, assim, a gente está fazendo coisas já que elevam em muito a maturidade de operações, em redução de tempo de detecção, de resposta a incidente e tudo mais, né? E a gente viu o LLM Observability, né, que ele basicamente muda a forma como que você monitora os agents, possibilita que você debugue o seu agent, né? E eu queria entender o que isso muda para colocar em produção, né, as IAs. Agora, tá mais fácil a gente produtizar uma aplicação com IA? Hoje, realmente é o que você falou. Então, muitas pessoas usam o IA. A gente acaba sempre caindo no exemplo do ChatGPT, tá? Mas não é que a gente tem uma preferência por uma tecnologia A ou B, mas é que, cara, é o grande precursor, é o que mudou aí algumas coisas da nossa realidade. Então, muitas pessoas usam hoje no dia a dia para diversas tarefas, mas pouca gente sabe ou quer saber como isso se comporta por trás. Então, basicamente, você manda uma pergunta, cara, ele se vira lá do outro lado e te retorna ali muitos pontos prontos, né? Agora, quando você traz isso para um cenário enterprise, quando você está dentro de uma empresa e você precisa administrar uma solução que usa modelos de IA, isso acaba se tornando uma grande dúvida, porque as pessoas ainda assim continuam achando que cara, você vai mandar para o modelo, ele vai se virar lá dentro, talvez você coloque alguns guardrails ali, né, por questão de safety, mas as pessoas têm essa convicção de que você vai mandar e ele vai se virar, e ele vai voltar com a resposta pronta, mas a gente sabe que em tecnologia nem tudo é tão fácil, né, se fosse tão fácil, a gente não estaria aqui. Então, a gente traz essa confiança para os times de abrirem essa caixa preta e entender exatamente por onde o workflow está passando, como que ele está fazendo as etapas ali dentro, como que ele categoriza, como que ele organiza os tokens, porque a gente sabe que uma chamada de LLM em si, ela é uma chamada não determinística, então a gente não consegue garantir sempre a mesma resposta para o mesmo prompt e tudo mais, então isso acaba trazendo uma complexidade muito grande quando a gente está analisando essas aplicações. E aí, respondendo a pergunta, sim, hoje é mais fácil de você produtizar, de você criar uma aplicação, porque como que você vai dar suporte ou você vai dar melhorias para alguma coisa que você não entende como está acontecendo por baixo? Ah, eu chamo a API lá da Anthropic ou da OpenAI, sei lá, e ele me retorna. Tá bom, mas você tá tendo gargalo com isso? Como que essa qualidade está acontecendo ali dentro? Então a gente traz essa capacidade de você abrir esse cara e você conseguir entender exatamente o que ele tá fazendo dentro de cada etapa. E aí, quando você entende isso, você consegue melhorar a performance, enfim, vários pontos aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Só uma coisa que você falou aí, você falou que a LLM, ela é não determinística, né? Vou trazer uma curiosidade aqui. O ChatGPT, toda vez que você pede pra ele um número aleatório entre 1 e 50, ele te fala um mesmo número, que é 27. Aí fica a curiosidade aí pros ouvintes aí. Depois você entra no ChatGPT e fala assim, me dá um aleatório entre 1 e 50. Resposta 27. Isso vai render um episódio aqui, eu tenho certeza. Mas então eu já queria que você comentasse aí. Nós estamos falando aqui basicamente da LLM Observability, né? E aí eu acho que essa pergunta eu vou repetir ela várias vezes durante o episódio. Essa é uma ferramenta dentro do Datadog que já existia e foi melhorada e aí por isso que o Dash trouxe, ou é uma ferramenta completamente nova? Então acho que para todas as ferramentas, todos os recursos que a gente comentar aqui hoje, a gente podia dar essa noção aí também, se é algo que foi melhorado ou se é algo completamente novo, né? E aí você fica à vontade também já para comentar os recursos mais legais aí que já tem dentro do LLM Observability. Quando a gente fala do produto em si, ele é um produto novo, mas ele vem sendo melhorado. Então a gente lança alguns produtos em beta, que hoje a gente não chama mais de beta, que a gente mudou para preview, né? Então a gente lança ali o produto em preview para alguns poucos clientes testarem, melhorarem e tudo mais, e a gente faz o lançamento no nosso evento. Então, como é um preview, basicamente a gente tem feature flags ali para habilitar dentro de algumas contas ou não, então muitos dos clientes não sabem que ele já existe, ele já está sendo testado ali, é óbvio que dentro de um número menor de clientes, mas ele já existe e tudo mais. Então, com essa parte do LLM não foi diferente.
diferente. Então a gente já vinha melhorando, já vinha testando, inclusive com clientes aqui do Brasil, e a gente fez o grande lançamento, ou seja, o GA de fato ali no Dash. Mas falando um pouquinho dos problemas que a gente visa resolver com esse produto, né, com esse módulo. Então, como a gente comentou, a gente não tem algo determinístico, ou seja, é isso que você falou, que é até algo interessante que eu não sabia. Quando você pergunta alguma coisa, teoricamente a resposta pode vir diferente. Principalmente se você faz uma pergunta muito complexa, se você pergunta ela mais de uma vez por um usuário diferente, que ele tem um contexto diferente guardado, ele vai muito provavelmente te retornar um output diferente, né? Então vamos ser um pouco mais técnico e vai te retornar um output diferente. E acontece que a gente tem as famosas alucinações. Então ele pode inventar informações falsas, né, entre aspas, porque ele está tentando prever o próximo token, né? Então é o modelo como a tecnologia funciona e por que ela é tão revolucionária. Ele vai tentando prever os próximos tokens e acontece que nessa ele pode passar a ter uma alucinação, retornar ou te falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou, ou até te trazer informações falsas, que a gente tem visto aí várias sanções no mundo. Tem até um caso bem interessante lá dos Estados Unidos que tinha alguns advogados usando o IA ali para levar para o juiz, e aí foram descobertos porque eles começaram a fazer citações falsas em defesas, petições, enfim. Eu não sou advogado aqui para usar termos tão técnicos, né? Mas enfim, ele estava usando informações falsas e aí ele estava sofrendo penalizações, né? Então a corte lá nos Estados Unidos estava penalizando alguns advogados por conta disso, porque eles estavam usando e a IA estava inventando alguns casos e ele, em vez de revisar o que a IA estava trazendo para ele, né? Em vez de usar isso como um copiloto, ele estava só pegando, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, e os casos nem existiam, né? Então é algo bem cuidadoso que a gente tem que lidar no dia a dia. E os custos também, né? Acho que os custos é algo que a gente não pode deixar de comentar, que a gente tem custos muito altos quando a gente usa modelos mais novos, modelos mais performáticos. E se a gente abre isso, por exemplo, eu sou de uma empresa de rede de farmácias aqui, que eu tenho, sei lá, 2.000 farmácias em todo o Brasil. Cara, eu abro isso para mar aberto, como que vai ser o meu custo com um modelo muito performático? Então a gente trouxe uma funcionalidade que a gente consegue fazer experimentos dentro da ferramenta. Então você consegue pegar inputs específicos e você rodar dentro da ferramenta, tá? Com modelos diferentes. E você verificar como está a performance, como está a latência, como está o custo, e você fazer otimizações para que você rode com o modelo mais performático para você. E nem sempre o melhor modelo é o mais performático, né? Você tem sempre essa balança de custo, performance, latência, segurança, etc. Mas eu acho que é bem por aí. Você comentou custos, né? Eu vi que tem uma ferramenta de monitoramento de GPU, que eu achei muito legal, porque, de fato, o custo hoje com o GPU e com os modelos é talvez o maior gargalo para você... O maior medo das pessoas também de adotar o maior medo, e não né? De conseguir, adotar um agent, um uso de IA no negócio. É até um caso interessante, a gente tem um programa interno aqui dentro da empresa, até para o pessoal que está ouvindo conhecer um pouquinho sobre a Datadog, se que acha legal, que é uma empresa global, uma empresa americana e tudo mais, né? A gente tem um programa que chama Donuts, que basicamente são conexões aleatórias que você faz com pessoas do mundo. Então você se coloca à disposição ou de papos aleatórios ou de papos específicos. Então a gente tem um sobre IA, a gente tem um sobre segurança e tem o geralzão. Você coloca lá, então toda semana ele te conecta com uma pessoa aleatória, 15 minutos, você entra com essa pessoa de N lugares do mundo e você bate um papo. Beleza, e eu sempre participei disso, que é legal, que você conecta com pessoas que estão entrando na empresa agora, a pessoa tem dúvida, que você vê como que é e tal, enfim, eu gosto disso. E aí, certo dia eu recebi um invite, só que do fundador da Datadog, que hoje é o nosso CTO, que é o Alex Lecoq, que é até um outro caso interessante, os nossos dois fundadores, que é o Olivier e o Alex Lecoq, eles ainda permanecem na direção da empresa, mesmo depois do boom, mesmo depois da empresa se tornar bilionária, enfim, então eles ainda permanecem. E eu recebi um invite do Donut de um desses dois caras. Olhei, chequei e tal, não sei o que. Eu falei, cara, beleza, né? Vamos lá, vamos bater um papo com ele. E aí eu falei, preciso levar algumas perguntas pra saber um pouco mais, né? Tô tendo uma oportunidade aqui muito legal, por mais que eles sejam caras super abertos, né? Se você vai lá no escritório de Nova York, eles estão lá pegando cafezinho, se você chegar pra dar um oi e tal, falar com eles são super abertos, mas sim, eu falei, cara, preciso aproveitar isso. E eu separei algumas perguntas, e uma delas foi como, isso aí já tem, sei lá, talvez perto de um ano, tá? Mais ou menos isso. E aí eu perguntei assim, cara, como que a Datadog tá olhando pro futuro com IA? Fiz essa pergunta pra ele. Aí ele deu aquela pausa ali de alguns segundos, respirou fundo, falou assim, a IA é algo que não tem mais como a gente voltar atrás, né? O mundo de TI como um todo. Só que é algo muito interessante porque é um buraco sem fundo. Então, se eu for imprudente, eu jogar todo o dinheiro da Datadog dentro de IA, a gente vai consumir todo o dinheiro, todo o nosso caixa, todo o nosso investimento. Então, é algo muito legal, mas você tem que ter um certo receio de como você vai fazer esses investimentos para IA. Que aí vem de encontro com a pergunta que você fez, que é esse monitoramento de GPU, enfim, esses custos que de fato são coisas que às vezes travam algumas iniciativas dentro das empresas. A falta de previsibilidade, não é o custo em si, mas como você sabe o quanto você vai gastar ou de que você vai ficar dentro do seu
budget, etc, né? Tem vários pontos ali. E ele falou que é algo que a gente estava indo, com certeza, e que ele estava, né, controlando isso para que a gente fizesse os investimentos necessários nos momentos necessários. E é legal porque, dito isso, a Datadog ela tem uma cultura de criar soluções para resolver o próprio problema. Então hoje a gente tem mais de 30 mil clientes no mundo todo. Todos eles rodam em cima do nosso SaaS. Hoje a gente, se eu não me engano, é o quarto ou quinto maior ambiente Kubernetes do mundo. Então a gente tem diversos problemas em escala muito grande, que a gente cria porque o nosso ambiente é muito grande, né? E aí um desses problemas foi isso. Cara, como que a gente monitora e como que a gente olha para esses custos? Então a gente lançou essa feature para você olhar para GPU, para você olhar para LLM como um todo, porque é algo que a gente está indo para isso. A gente resolve o nosso próprio problema e depois a gente vende isso para os clientes. Ô Renan, isso que você tá falando, que vocês têm vários problemas aí, você tem um dos maiores clusters de Kubernetes do mundo e tal, e que vocês estão olhando para esses problemas e gerando soluções com isso, né? Isso quer dizer que a Datadog, então, tá presente em todas as etapas do desenvolvimento, tipo, eu vi que vocês têm algumas ferramentas que inclusive foram anunciadas no Dash aí, que ajudam na vida do desenvolvedor antes de colocar as coisas em produção também, né? Não é só depois na parte de monitoramento e observabilidade em si. Tem várias etapas ali antes de desenvolvimento que a Datadog já está contribuindo também, né? Então, isso se dá tanto por essa dinâmica de observar os nossos problemas e propor soluções, mas também por um posicionamento da Datadog de atuar em todo o ciclo de desenvolvimento. Só um ponto, o próprio LLM Experiments que você falou, isso é a etapa de desenvolvimento, né? Antes de você produtizar um algoritmo de machine learning, um modelo de LLM, existem esses experimentos que são feitos. Boa, vamos lá. Respondendo a pergunta do Ângelo, tem. E no final do dia, acho que essa é a grande magia aqui da plataforma, né? Que tudo acaba se integrando. Quando a gente fala de observabilidade como um todo, né? Óbvio que IA foi ali um dos maiores focos do Dash, mas um dos 5 focos que a gente teve é uma coisa que a gente chama shift left, né? Que a gente, de fato, né? Mover um pouco desse pensamento de que a gente só monitora depois que alguma coisa realmente está produtizada ali, está em produção, rodando já. E, na verdade, a gente consegue ajudar desde quando o cara tá com o VS Code aberto, por exemplo, né? A gente tem um plugin para, de fato, a gente ajudar o dev a codar ali alguma coisa, ele já consegue identificar algum tipo de problema de segurança, inclusive, quando ele tá codando ali, né? Ele vê assim, cara, essa maneira que você tá escrevendo a consulta aqui é passivo de ter um SQL injection, né? No momento que o cara tá ali, de fato, desenvolvendo. E a gente tem a possibilidade também, né? Quando a gente tá com o ambiente monitorado com o Datadog e o dev, ele tá codando, quando ele começa a receber esses erros, ele mesmo tem uma conexão, né? Com esse módulo de IA dele para já prover melhorias para aquele código, né? Então, imagina que você tem um cenário onde você tem uma aplicação que, cara, ao invés de você fazer uma consulta bem estruturada, né? Você vai lá e faz, sei lá, 200, 300 selects no banco e volta a cada hora com uma linha, né? Então, toda hora você tem que ficar indo e voltando. A gente consegue analisar isso e falar, ao invés de fazer isso, você pode fazer um select só e reduzir seu tempo em X% naquela consulta em específica, naquela transação, né? Então, o Shift Left, ele vai consistir para isso, né? A gente conseguir melhorar a qualidade ali do que está sendo entregado antes mesmo de subir. Inclusive, uma das possibilidades que a gente tem é de ter um gate de qualidade mesmo, né? Baseado em algumas condições que a gente consegue configurar, né? Então, você acaba utilizando o Datadog como algo para mensurar, né? A qualidade do que você está entregando, e se for abaixo, você simplesmente não sobe para produção aquele código ali que pode estar ou vulnerável ou mal otimizado, né? São algumas das coisas que a gente consegue fazer, sim. Isso é aquele Internal Developer Portal, a IDP? Não, essa é uma outra parte, e cara, e é uma coisa engraçada, né, até te falar aqui, é que o Datadog, ele acabou se tornando praticamente um cloud provider, né, a gente atende todos os públicos possíveis, né, obviamente a gente tá aqui falando com um público mais dev, mas ele vai, cara, desde o pessoal que cuida de rede, por exemplo, até o pessoal que cuida de UX na outra ponta lá. O IDP, ele vai ser uma outra parte que a gente tá lançando, que a gente lançou agora no Dash, né, nos dias 10 e 11, tá aí, Renan, e tu vai ter que falar. Não, bacana. Até para complementar o Juan aqui, então, o IDP, basicamente, como a galera aqui é dev, pensa no backstage, né? Então, a gente tem um backstage ali onde você consegue subir tudo que você tem, e a ideia da Datadog foi, os nossos clientes, a gente tem agente basicamente em tudo dos nossos clientes. Então, como a gente já tem muita informação, a gente tem conexão com os cloud providers deles, a gente tem agente em tudo, a gente está coletando diversas informações, por que que a gente não tem um IDP interno nosso? Ou seja, você consegue ter organizado tudo que você tem dentro da sua empresa, você consegue ter por ownership, enfim, você consegue de fato colocar tudo dentro de um único lugar. Porque pensa que eu sou uma nova pessoa que entrou aqui no time do cliente lojinha do seu Zé, e como que eu sei exatamente tudo que tem lá dentro, quais são os serviços que eu tenho, quem que são os owners desse serviço, como que tá a performance desses caras. A gente tem uma parte de score que é bem legal também ligada a isso, enfim. Então, como que eu consigo
consigo olhar para como está o score desses serviços pensando em melhores práticas de observabilidade como um todo, né? E não de LLM aqui só. Mas, por exemplo, eu tenho a correlação do trace com log, eu tenho a minha infraestrutura sendo correlacionada também, e a gente consegue colocar scores, né? E a gente vai medindo de acordo com scores, e a gente vai tendo tudo, ou seja, antes a gente chamava esse cara de software catalog, inclusive tem uma aspas bem legal que o início do desenvolvimento desse produto veio do feedback de um cliente brasileiro. Então, a gente tinha um cliente aqui do Brasil, ele precisava disso, então a gente conectou com os PMs, sentamos todo mundo, e os PMs falaram, cara, realmente faz sentido a gente ter uma coisa assim na plataforma, e eles começaram o desenvolvimento por conta disso. E a gente chamava de software catalog, então a gente foi melhorando e tal, enfim, vendo para onde o mercado estava indo, e hoje a gente renomeou isso para IDP. Então, vendo o que o Ângelo comentou lá atrás, que cara, não é um produto novo, então é um produto que a gente está readaptando e lançando aí de acordo com o que o mercado tá necessitando. Então, de fato, é um portal interno para os desenvolvedores, para todo o time, ter tudo ali dentro. Então, quais são as minhas APIs, enfim, eu tenho tudo ali dentro desse portal. Bom, e aí complementando aqui bem rapidinho, né, até pro pessoal aí mais de liderança, é uma das coisas bem legais desse DP que a gente tem uma série de reportes em cima disso, né, então você consegue ver exatamente como é que tá o score ali de cada time que você tenha, né, qual que é a pontuação de cada um deles e se inclusive você quiser, né, a gente consegue ter ali targets diferentes, né, para cada um desses SLOs e você consegue ver, né, semana a semana como é que tá a evolução deles ali, né, caso você tenha uma iniciativa de, cara, melhorar a qualidade do time X em até Y%, né, então todo esse tipo de avanço, né, ao longo do tempo a gente consegue ver, junto com algumas outras métricas, né, quando a gente fala desses SLOs de maneira geral, né, não só a nível de qualidade, mas de disponibilidade mesmo, né, então qual que é o tempo ali, por exemplo, desde o último incidente, qual que é o tempo médio para você conseguir ou reparar ou resolver ali algum tipo de incidente por time, que fica bem legal, né, assim você consegue saber exatamente onde direcionar ali a maior parte do esforço internamente. Eu queria comentar que Juan ou Renan, não lembro, comentou como que legal, como que as coisas se conectam assim, né? Juan tava falando ali agora que existe a ferramenta que monitora ali o código, te faz algumas sugestões, o Renan comentando agora de tudo, da história do IDP, e aí eu queria trazer uma coisa que tem tudo a ver aí, que é o Beats AI Dev Agent, né? Que ele consegue perceber automaticamente que está acontecendo alguma coisa errada, ele consegue achar lá no código fonte onde está o problema, ele consegue subir um PR automaticamente, né? Eu acho que o Dev vai virar um aprovador de PR, é isso? Eu achei isso sensacional, assim, cara. Isso foi uma das coisas que eu falei, assim, que, cara, as ferramentas de observabilidade estão evoluindo numa velocidade absurda, e isso é bom, tá? Eu acho isso maravilhoso. Não sei se o Dev vai virar um aprovador de PR, igual a Rafa tá falando aqui, mas eu queria saber a visão de vocês disso. Boa, vamos lá. Na verdade, antes de falar do Dev Agent, falando do Beats AI mesmo, né, que foi alguma coisa que a gente introduziu, aí me corrigi se eu estiver errado, Renan, mas foi em 2023 ali num dos testes que a gente fez, que era a ideia de fato trazer de maneira bem embrionária ali, e assim, ultra simplificado aqui, né, um chatbot pra gente interagir com o contexto que a gente tinha de observabilidade, né, então a gente ia ali, cara, e perguntava, o que está acontecendo com a minha aplicação X? Ele ia lá, olhava os monitores e falava, eu estou vendo que tem uma alta latência aqui numa comunicação com esse cluster de Postgres, por exemplo. Então, ele era muito mais um assistente ali, né, que a gente fazia algumas perguntas quando não sabia mais o que fazer, alguma coisa nesse sentido, e ele foi evoluindo, né, então o Beats AI, ele utiliza ali algumas partes da ferramenta, né, então imagina que existe um layer ali de linguagem natural mesmo para ele saber o que ele tem que buscar por trás, né, e um deles é, de fato, o Watchdog, que foi um dos maiores que a gente tem, que é o que? Carinhosamente aqui, né, a gente chama de Watchdog, e aí, cara, tem um monte de piada internas aqui, de cachorrada, enfim, mas a ideia desse cara, ele conseguir identificar as coisas que estão sendo alteradas no ambiente ali em tempo real, né, então imagina que você vai lá e faz o deploy de uma versão nova, né, esse cara, ele consegue pegar automaticamente que essa versão nova começou a introduzir erros que não aconteciam antes, por exemplo, e por conta disso você tem um usuário XPTO acessando, cara, da Savassi lá que tá impactado, né, então ele consegue fazer essa correlação fim a fim. O Beats AI era um grande agregador disso e agora a gente tá começando a expandir as capacidades dele, né, então a primeira utilizando de fato, né, todo esse poder computacional de LLM hoje em dia e dando mais contexto ali para ele conseguir identificar o que tá acontecendo. Então, antes de falar do Dev Agent, né, tem o SRE Agent, que é o que acho que é um dos carros-chefes aí que a gente vai acabar tendo esse ano, que é, de fato, alguém que vai estar auxiliando ali na resolução de problema. Então, quando tem alguma coisa acontecendo, qual que é o comportamento humano, né? A gente vê, cara, que, sei lá, tem um servidor com algum tipo de problema, seja um consumo alto de recursos, seja uma API que tá respondendo com a latência mais alta, uma taxa de erro alta, a gente começa a olhar o entorno, né? Então,
gente vai ver, se essa API tá lenta, vou ver a base de dados que ela tá utilizando, eu vou ver as outras APIs que ela chama, eu vou ver as APIs que chamam ela, enfim, você começa a fazer isso manualmente, né? O que o SRE Agent faz? Ele olha exatamente tudo isso de maneira automática, né? Então ele começa a, de fato, criar uma investigação interna e vai olhando todas as hipóteses possíveis, né? Então ele cria uma lista, cara, com 20, 30, 40 hipóteses possíveis, ele vai ali executando algumas ações, né, de ir na própria API do Datadog para consultar e entender esse tipo de comportamento, ele pode executar ali algum tipo de ação, né? Então ele vai pegar exatamente o comportamento humano e replicar, até de fato achar uma causa raiz e, porventura, se possível, né, se ele conseguir de fato achar, já encadear até algum workflow de automação para correção, se for o caso. E a ideia do Dev Agent é bem semelhante, só que para Dev, né? É a gente de fato conseguir consolidar, né? Você até brincou, né? Se o Dev ele vai virar ali um aprovador de PRs, cara, varia, né? Depende, talvez. Porque o que ele vai acabar fazendo é aqueles erros que no final do dia, né? O usuário ficava trazendo pra gente ali, ou que a gente ficava descobrindo, ou que, cara, por acaso aparecia lá no SonarQube e ficavam lá numa fila infinita de coisas despriorizadas, porque a gente tem outras metas pra bater, e agora talvez elas sejam muito mais fáceis, né? Muito mais ágeis da gente conseguir aprovar e colocar de fato pra funcionar, porque a própria IA, ela já tem um contexto ali, né? Ela sabe como você coda, ela sabe os padrões que você usa, ela sabe exatamente qual a arquitetura da aplicação inteira, ou quais as arquiteturas das aplicações que se comunicam. Então ele pega não só o código puro, mas ele começa a pegar também todo o contexto do que já está sendo observado, né? Então acho que esse é o próximo ponto, né? A gente pegar e não só ter ali de fato a parte de erro e melhorias, mas de fato começar a ter, cara, como é que eu posso reduzir o custo de infra que você tem mudando a arquitetura da sua aplicação por trás, né? Então acho que aí ela vai começar a caminhar para esse ponto e aí vai ser alguma coisa mais de fato, né? Otimização ali num nível mais extremo do que só resolução de problemas, porque hoje, mal ou bem, isso já tem outras ferramentas que consigam fazer, né? Então, a nossa ideia tá sendo mais caminhar para esse caminho. A gente vê uma tendência, né, do uso de linguagem natural em várias ferramentas. Eu acho que isso tá mudando a configuração dos times, né? Mas isso muda, na opinião de vocês, o perfil do usuário que vai acessar a plataforma, né? Agora vocês têm, assim, não é só a pessoa técnica que vai estar ali acessando, vai estar usando, porque eu vi que vocês conseguem utilizar a linguagem natural para analisar dados, consegue criar workflows com linguagem natural, com o apps, né? O Bits AI Apps. Então, assim, muda o perfil da pessoa que tá ali usando agora? Cara, já tudo bem que a gente tinha sempre um público bem técnico, mas a gente sempre teve bastante gente de negócio utilizando o Datadog, né? Porque como a gente captura as coisas em tempo real, normalmente o pessoal de negócio que quer ver ali alguma coisa sem ser D-1, D-2, dependendo, D-7 da quantidade de dados, a gente consegue pegar isso, já que o Datadog ele faz esse streaming ali automaticamente. A gente sempre teve bastante gente de produto mesmo, né? Porque a gente faz a parte de monitoramento ali de fato da aplicação até a nível de front, né? Então, por uma vertente mais de segmentação de usuário e realmente da experiência, para você ver rich map, gráfico de Sankey, esse tipo de coisa. Então, ele sempre foi dividido. A gente teve o pessoal que era mais técnico e o pessoal mais de negócio e produto. Eu acho que ele não muda tanto, porque o que vai acabar acontecendo é que esse próprio público ele vai ser mais habituado a utilizar prompts do que extrair as informações ali de maneira manual, né? Que é uma coisa que já acontece hoje. Você pega aí, cara, Dev Senior, dependendo do que tá fazendo, ele não vai lá e faz tudo na mão. Ele bota lá um trechinho pro GPT pra gerar e cola lá e tudo certo, né? Então, acho que é um pouco disso. Alguns caminhos dentro da plataforma que eram mais trabalhosos, entre aspas, de você chegar no resultado, acho que hoje eles são mais simplificados ali, né? Então, você mesmo falou, pra criar um workflow de alguma coisa. Então, ao invés de você ir lá, apesar de ser low code ali, você ir encaixando os bloquinhos, cara, um comando em linguagem natural é muito mais fácil, né? Principalmente quando a gente tá impressa, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa rápida. E dois, em crise, né? Então a gente quer testar alguma hipótese ali de maneira bem rápida, né? Então acho que é mais um auxílio, né? Não sei se muda tanto assim, cara, é um outro público que vai utilizar a ferramenta. Eu acredito que não. Acho que você dá mais poder também, né? Pra esse público que já acessa, né? Igual você falou, que já era usuário. Dentro de tudo que a gente tá falando aqui do Bits AI, a gente já falou do Dev Agent, SRE Agent, e aí tem no Security Analyst também dentro do Bits AI, né? E a gente sabe que segurança é um tema que não é tema até ser um problema, né? E, gente, é um ponto. Nenhum time tem um especialista em segurança, mas todo mundo precisa saber segurança. Exatamente. Aquele problema que, assim, a gente vai evitando. Quando acontece, aí é que a gente corre atrás, né? E assim ficamos com a primeira parte do episódio que a gente gravou em parceria com a Datadog. E não percam a segunda parte na próxima semana, dia 29/7, que tá imperdível.